acerca de quem o Senhor é, das obras das tuas mãos, e com muito mais desejo de servi-lo, de adorá-lo, em tudo o que formos fazer, com muito mais desejo de habitar, de viver eternamente a tua santa presença. Que o Senhor, então, também me dê graça como ministro da palavra, que os meus pecados, as minhas fraquezas não sejam impedimentos para que o teu povo ouça a tua santa voz, mas tende misericórdia e graça para com eles e assim também para comigo nesse momento santo e sagrado. É em Cristo Jesus a que nós oramos. Amém. Eu quero iniciar nessa noite então a exposição dessa carta, a carta aos Efésios. E antes de adentrarmos ao texto, eu preciso trazer algumas informações necessárias para a nossa compreensão acerca dessa epístola. É uma carta diferente daquilo que nós chamamos das cartas do apóstolo Paulo. Ela não foi escrita para resolver um problema específico, como, por exemplo, a carta aos Gálatas, que os irmãos viram no ano passado, que foi escrita com o propósito de orientar, advertir e prevenir a igreja contra o erro dos judaizantes. Também não é escrita segundo os Colossenses, que foi escrita com o propósito de corrigir aquela igreja por conta de uma heresia que nasceu ali, a heresia essa que foi uma junção de ensinos judaizantes com ensinos helênicos. Então, a união dessas duas culturas e tradições e ensinos geraram uma outra coisa, a qual nós denominamos como a heresia colossense. Essa carta ela é escrita, então, mais ou menos como a carta aos Romanos, com o intuito de pastorear e apresentar as boas novas do Evangelho e quem Deus é para a igreja dos Efésios. Ela foi escrita por Paulo, e Paulo estava provavelmente na prisão em Roma, como nos registra Atos 28, uma prisão que durou 2 anos, ele estava numa prisão domiciliar, e Atos então nos registra que ele de lá escreve algumas cartas. Por exemplo, no capítulo 3, no verso 1 dessa carta, ele nos diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E no capítulo de número 6, o verso de número 20, Paulo também diz novamente: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Da mesma maneira que ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, os versos 1, 6, o capítulo 4, os versos 3, 10 e 18, onde ele menciona o lugar onde ele estava e a maneira em que ele se encontrava. Ele está, então, detido em Roma. Por esta razão, a data da carta, ela gira em torno do ano 60 ao ano 62 da era cristã, sendo o ano 62 o ano de maior preferência. Essa carta, ela tem sido, ao longo dos séculos, alvo dos maiores elogios possíveis. Lutero dizia que a carta aos Romanos era a expressão do Evangelho de Jesus Cristo. O doutor Martin Lloyd Jones concorda com Lutero, porém acrescenta dizendo que essa carta, a carta aos Efésios, é a mais sublime e majestosa descrição do Evangelho de Jesus Cristo. Essa carta, ao longo dos séculos, recebeu diversos títulos, além dos que eu falei, como, por exemplo, ela foi denominada como a essência da religião cristã. O que havia de melhor na religião cristã encontra-se em Éfeso, palavras desconhecidas, mas atribuídas à carta. Alguns chegaram a dizer que essa carta é o maior compêndio e autoridade já produzido dentro da fé cristã. Por esta razão, as honras são dadas a essa carta diante do propósito principal pelo qual o apóstolo Paulo escreve a carta. E o propósito é este: render louvores ao Deus bendito, observando o grande mistério, as glórias e as riquezas do método
da nossa redenção em Jesus Cristo. Se você ler a carta aos Efésios, você vai perceber que em cada página dessa carta, o apóstolo Paulo, ele se dobra diante da majestade, das riquezas e da glória do método redentivo ao qual Deus operou na vida dele e nas nossas por meio do Senhor Jesus. E é por esta razão, por esse propósito principal, que essa carta então recebeu tamanhos títulos de honra. Observe comigo, lendo a partir do verso 3, quando ele diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e passa a descrever o decreto da eleição. O apóstolo Paulo está como que maravilhado, como se ele estivesse nas alturas e de lá enxergando a igreja. É como se ele estivesse vendo panoramicamente toda a obra salvífica de Deus na pessoa de Cristo e pelo próprio Espírito nos dando esse panorama dessa maravilhosa obra de Deus. Obra esta que é exatamente a igreja, composta de homens e mulheres pecadores, porém regenerados, justificados, santificados e, além disso, unidos ao próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. A igreja, então, diante daquilo que Paulo nos expõe, daquilo que o Espírito quer que nós saibamos, é composta de pecadores e do Deus triuno, absoluto em seu ser, porém majestoso na sua obra de redenção. Paulo nos diz então que os crentes unidos em igreja ou feitos o corpo de Cristo, depois de receberem tamanhas bênçãos advindas do sacrifício de Cristo, eles agora foram destinados como a habitação de Deus na terra. O Espírito habita cada um dos eleitos ao longo da história, de maneira que agora esses eleitos passam a ter uma identidade divina, são povo de Deus, são filhos de Deus, fazem parte agora daquilo que Deus chama como seu, como propriedade absoluta de si mesmo. São agora então os seus filhos. Essa obra redentora, essa obra magnífica, a qual Paulo nos descreve, que é a obra da união de pecadores com o Deus absoluto na pessoa de Jesus Cristo, a igreja gloriosa e santa. Paulo nos apresenta ela olhando como se ele estivesse do alto e contemplando dos altos céus a igreja já vivendo com Cristo e recebendo as dádivas da mão do próprio Senhor. É bem verdade que muitas vezes nós fazemos perguntas no que tange a nossa salvação. Perguntas como: por que Deus, o Deus triuno e absoluto em seu ser, autoglorificado, sem necessidade de nenhuma criatura para lhe exaltar, quis esse Deus unir-se com criaturas que são frutos de suas próprias mãos, cheias de falhas e ainda por cima pecadoras? Paulo então nos responde que o propósito dessa união é a manifestação do seu eterno e imensurável amor, o desejo do próprio Deus em que nós conhecêssemos Ele daquilo que Ele realmente é e que pudéssemos ver nas obras das suas mãos toda a majestade do seu ser. Paulo então nos diz que essa obra bendita acontece por meio de Cristo. Cristo, então, foi o elemento, ou Ele é a pessoa que faz com que esse Deus absoluto una-se com pecadores. E faz isso, então, sendo Ele, Deus, fazendo-se carne. Cristo, então, ao longo da história, nos mostra esse amor eterno que é essa causa imensurável, escrito no decreto da eleição, como ele vai dizer a partir do verso de número 4, manifestado na história, no Evangelho e cumprido nas nossas vidas pela pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. A carta aos Efésios, então, descreve esse mistério de Deus em Cristo. Qual é o mistério? A união do Deus absoluto, autoglorificado e supremo, com criaturas suas, pecadoras e falhas, na pessoa de Jesus Cristo. A carta foi destinada, então, não somente à igreja dos Éfesos, mas foi destinada a todas as igrejas da Ásia Menor, da qual Colossenses fazia parte.
E creio eu que Paulo, ao escrever essa carta, sob a orientação do Espírito Santo, escreve com o intuito de ensinar, pastorear e advertir a igreja acerca das futuras heresias que ainda viriam. Ele faz isso então expondo o glorioso plano da redenção, mostrando à igreja aquilo que poderia defendê-la de todo e qualquer falso mestre, que era o conhecimento verdadeiro de quem Deus é e das obras das suas mãos. Ele escreve essa carta logo após ter terminado Colossenses e aproveita 2 homens que estavam em sua companhia. Um é chamado de Tíquico, o outro Onésimo. Ambos iam para Colossenses levar a carta de advertência, de pastoreio, de instrução daquela igreja, mas passariam por Éfeso. Ele então envia a carta aos Éfesos por esses homens, a fim de que fosse lida naquela igreja e também nas demais igrejas. Paulo então tinha como propósito básico apresentar esse mistério da união de Deus na pessoa de Cristo com homens e mulheres salvos pela sua graça, pela sua misericórdia. E ele faz isso então apresentando à igreja o relacionamento entre a doutrina e a vida prática. A carta está dividida em 2 grandes blocos. Os capítulos de 1 a 3, ele escreve sobre as doutrinas, e nos capítulos de 4 a 6, sobre a doutrina aplicada à vida agora por meio daquele ensino. O que significa viver em união com Cristo? De 1 a 3, ele apresenta a união por meio das doutrinas. De 4 a 6, o que significa viver junto com o Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, escreve a fim de que aquela igreja pudesse conhecer de fato o fundamento da igreja, o próprio Senhor Jesus Cristo. E é por esta razão que Éfeso também recebe o título de um hino sobre a unidade dos crentes, ou a união dos crentes com o Senhor Jesus Cristo. Diante, então, dessas informações, podemos olhar o texto, os versos 1 e 2, onde Paulo nos diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Primeiramente, Paulo vai tratar sobre a soberania do seu chamado. Ele se apresenta quem ele é, a sua vocação, mas ele apresenta tudo isso debaixo do governo e da soberania do seu Deus, que era então o seu Salvador. Quando ele diz Paulo, apóstolo de Cristo, nessa afirmação, 3 coisas Paulo tem em mente. Primeiro, ele não pertencia mais a ele mesmo, mas ele pertencia ao Senhor Jesus Cristo. Os irmãos devem se lembrar que o apóstolo Paulo, antes de sua conversão, ele era um perseguidor da igreja. Alguém que lutou e batalhou para que a igreja fosse destruída. Alguém que intentou e aplicou as suas forças contra Cristo e contra o seu povo. Quando agora ele se pronuncia e diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele passa a dizer que não pertence mais a si mesmo, mas pertence agora ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ele agora foi chamado para proclamar o nome de Cristo. Haja vista que no passado, quando ele foi inimigo de Cristo, foi então perseguido, e Cristo o alcançou e livrou de tamanha perdição. Agora aquele perseguidor foi transformado em um amigo, em um defensor, em um proclamador do Evangelho. Paulo então diz que ele pertence a Cristo, da mesma maneira que todos nós pertencemos ao Senhor. No ato de nossa conversão, e Lucas vai nos registrar isso no capítulo 17 de Atos, quando ele diz que nós fomos comprados por preço de sangue, passamos agora a ser propriedade do Senhor Jesus, pertencemos a Ele de modo integral, somos dele, e o propósito dessa transformação de inimigos para servos é podermos adorar, louvar e engrandecer aquele a quem agora nós pertencemos. Quando ele então diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo, porque ele pertence a Cristo, ele faz lembrar aos efésios daquilo que ele foi no passado e daquilo que ele é agora no presente. Anteriormente inimigo, agora um proclamador, alguém que foi chamado para anunciar, e isso só é possível pelo fato dele pertencer ao Senhor e não mais a si mesmo. Por esta razão ele então diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo.
A segunda coisa que Paulo tem em mente quando ele diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo, é que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Olha a segunda parte do verso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. A origem do seu apostolado não era a sua própria vontade. Paulo mostra então aos irmãos que ele foi enviado pelo Senhor Jesus como apóstolo por vontade do próprio Deus. Abra um parêntese. A palavra apóstolo no original significa enviado, embaixador, alguém que fala em nome de, alguém que é revestido de autoridade. A ideia de Paulo, quando ele diz apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, é mostrar a origem do seu apostolado, a fonte de sua autoridade e, principalmente, quem o escolheu para tal função. Paulo mostra à igreja que a função gloriosa de ser um embaixador de Cristo foi dada a ele. Não foi ele quem pediu, não foi ele quem buscou, mas o próprio Senhor que designou isso a ele. Ao falar desta maneira, Paulo então diz que ele é de Cristo, ele vem da parte de Cristo, os seus escritos são de Cristo. A voz agora que soa na igreja não é a voz de um homem, não é a voz de Paulo, mas é a voz do próprio Cristo, por meio do seu embaixador, por meio do seu servo. Paulo está revestido, então, de uma autoridade que lhe foi confiada. O escrito agora pelo qual ele produz é algo que provém do próprio céus. Cristo governa e pastoreia a igreja por meio dos seus agentes, chamando-os, qualificando-os, e a maneira é essa: ele vocaciona e ele envia ao seu povo, aos seus filhos, e faz com que a sua voz seja então ouvida e reconhecida na boca dos seus servos. Paulo então diz que a sua vocação não provém de interesse particular, não provém de interesse de homem, mas pelo contrário, tanto a vocação quanto o vocacionado pertencem ao próprio Deus e vêm do próprio Deus. E o interesse então de Paulo ao dizer isso é para que a igreja não receba as escrituras a qual ele envia como sendo parte dele, vindo dele, mas como sendo parte do próprio Senhor Jesus Cristo. É um escrito divino, é algo que vem dos céus, é a palavra de Deus. Ele envia por meio dos seus oficiais, pessoas que ele possui, pessoas que ele vocaciona, pessoas a quem ele atribui a autoridade para que elas falem em seu nome. Nos dias que nós vivemos, assim como naqueles de Paulo, havia muitas pessoas que se intitulavam apóstolos. E parece que o interesse tanto dos modernos quanto daqueles do passado eram os mesmos: serem respeitados, serem ouvidos, serem cridos por meio desse título. Nos dias de hoje, homens e mulheres se levantam, arrogam-se que são apóstolos de Cristo, e por meio desse título, eles martirizam a igreja, eles manipulam os homens, eles brincam com as escrituras como se não houvesse um juiz sobre suas vidas. O apóstolo Paulo se dirige aos Efésios e diz: eu sou de Cristo, por vontade do próprio Deus. Ou seja, Paulo diz aos irmãos: não olhem para mim, não ouçam a mim, não creiam em mim, mas creiam naquele que confiou tamanha autoridade a mim. Creiam em Cristo, ouçam a Cristo, Ele é o vosso Salvador. Eu sou apenas um salvo como vocês, usado para tal propósito, o propósito da proclamação, mas não há poderes em mim que me torne maior, melhor ou digno de que vocês creiam em mim. Eu sou apenas alguém pelo qual Cristo decidiu trazer a vós como seu embaixador. Paulo não quer atenção. A atenção de Paulo é para com Cristo. A igreja deve crer em Cristo. A igreja deve olhar para Cristo. Foi Cristo quem o chamou. Foi Cristo quem o salvou. Foi Cristo quem deu a ele a autoridade apostólica. Paulo então diz aos irmãos: eu sou de Cristo. O meu apostolado é de Cristo, o escrito que eu vos trago é de Cristo, e tudo isso está revestido da autoridade pela qual Cristo me deu, da parte de seu Pai, o nosso
Deus. Não provém de minhas qualidades, não provém de meus interesses, não provém daquilo que eu sou ou do que pretendo ser, mas provém de Deus. E então ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. A igreja precisa compreender essa verdade. Ela precisa absorver essa verdade, a fim de que não haja no coração dos irmãos qualquer tipo de desconfiança para com as Escrituras, qualquer tipo de desinteresse para com aquilo que ela nos revela, a fim de que também não haja qualquer semente de incredulidade para com aquilo que o texto sagrado nos traz. Pelo contrário, a ideia é fazer com que nós amemos e dependamos cada vez mais das Escrituras, haja vista de que elas vieram a nós, sim, por homens vocacionados que pertenciam ao próprio vocacionador, o próprio Deus na pessoa de seu Filho, e tudo isso ocorreu debaixo da orientação, do poder e da direção do Espírito Santo. A igreja jamais pode se colocar para contradizer as Escrituras, pelo contrário, isso seria contradizer o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos pastoreia, que nos governa, que nos dirige por meio daqueles que Ele vocacionou e autorizou para tal fim. Em terceiro lugar, quando Paulo nos diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, Paulo quer que nós entendamos aquilo que era muito comum no Antigo Testamento. O Sinédrio judaico, o Supremo Tribunal de Israel, ele, quando autorizava, decretava, fazia com que algum tipo de lei religiosa fosse produzida por meio dessa assembleia, ele então enviava pessoas para levar aos judeus de todas as partes do mundo tal tipo de decisão. E o entendimento do Sinédrio era exatamente esse. Nós temos autoridade sobre todo judeu na face da terra. Por essa razão, então, quando alguma coisa é decidida que pertença por direito aos judeus, eles precisam saber. Eles então enviavam um emissário, e quando o emissário se apresentava, apresentava-se como o Sinédrio naquele lugar. Quando Paulo diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, a ideia é mais ou menos a mesma. O próprio Cristo fala à sua igreja por meio do seu apóstolo. O próprio Cristo se dirige à igreja por meio do seu escolhido. A ideia de Paulo é que o Senhor Jesus endossa com poder e autoridade todo o escrito que provém de sua pena, debaixo da orientação do próprio Espírito. Por esta razão, todas as vezes que as Escrituras nos apontaram uma falha ou cobrar de nós uma prática, nós jamais podemos deixar com que tenha fôlego no nosso coração aquela velha desconfiança que surge naturalmente, mas a palavra é escrita por homens, como se de fato estes homens não estivessem com essa autoridade para falar como se o próprio Cristo estivesse nos falando. A ideia, então, de Paulo é de mostrar a presença gloriosa de Cristo no meio do seu povo. A ideia de Paulo é fazer com que a igreja veja o Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, dirigindo a igreja de modo palpável, e não apenas algo subjetivo ou doutrinário, mas como se a igreja pudesse visualizar com seus próprios olhos físicos, na autoridade, na pessoa do apóstolo, o próprio Senhor Jesus, dirigindo, orientando, governando a sua igreja. Essas três coisas estão na mente do apóstolo Paulo, e elas devem estar no nosso coração. O vocacionado pertence a Cristo, a sua vocação pertence a Cristo, a sua palavra é oriunda da vontade divina, há um poder pela qual o Senhor atribui a ele, por conta da vocação, não estar nele por ele ser melhor do que alguém, mas sim por aquele que o escolheu, e ele é como se estivesse... ele representa o próprio Senhor Jesus, é como se Cristo estivesse pessoalmente na pessoa de Paulo, falando à igreja. A igreja, então, deve, com todas as forças da alma, se apresentar para receber o próprio Senhor Jesus, por meio dos seus apóstolos, emissários, enviados, e a palavra que eles vos trazem.
Desta feita, então, Paulo agora dirige-se aos irmãos e diz: dirige-se aos irmãos e diz: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quando ele chama os crentes de santos, e essa é uma designação comum no Novo Testamento, santos significa separados. Paulo então diz que apenas os crentes podem verdadeiramente ver e ouvir Cristo por meio da palavra e na pessoa dos seus apóstolos. Esses crentes são santos porque o sangue de Cristo já os lavou, os transformou, e por esta razão a santidade desses crentes não está no que eles fazem. Não é porque eles sentam, leem ou oram, não é porque eles vão à igreja. Essas coisas sim fazem-nos crescer na santidade, mas a santidade dos crentes está exatamente numa mudança interior de cada um deles. E que mudança foi essa? Cristo reside neles pelo seu Espírito. A igreja agora é santa por conta que o Deus Santo habita no meio dela. E agora as obras dos santos passam a ser obras santas, porque não são mais feitas por pecadores, mas agora por homens e mulheres, pelos quais Deus quis habitar no meio deles, ou neles, como nós veremos no verso 14 do capítulo 1. Então Paulo nos diz que nós somos santos, houve uma transformação no nosso interior, nós fomos agora pela presença de Cristo consagrados ao próprio Deus, e isso envolve relacionamento, envolve confiança. Os crentes agora vivem com Cristo Jesus. Isso aponta, então, para uma decisão unilateral de Deus, de fazer com que Ele, Deus, agora habitando em nós, faça-nos santos, ainda que vivamos num mundo cheio de pecado e num mundo caído. A santidade dos crentes caracteriza-se pela presença de Cristo em nós. É a sua presença em nós que nos motiva a orar e que nos faz verdadeiramente saber o que estamos fazendo. É pela sua presença em nós que lemos a palavra e verdadeiramente o Espírito opera em nós e discernimos a palavra. É pela sua presença em nós que nós nos dirigimos à igreja, e aqui não é uma reunião comum ou uma agremiação, mas é o encontro dos salvos, dos santos, daqueles que têm comunhão com o próprio Deus, o Salvador. O resultado, então, de tudo isso, Paulo nos diz, é os santos, a igreja gloriosa, a noiva de Cristo, os eleitos, revestidos da majestade, transformados em poder, os santos agora, ainda que habitem no mundo e num corpo corrupto, mas o que há neles, o que está dentro deles, os faz santo. O mundo não nos conhece por conta de Cristo que habita em nós, e tudo isso resulta em santidade e em glória para o próprio crente. Paulo então diz aos santos, à igreja, aos eleitos, àqueles que são a morada do Deus eterno neste mundo. Também diz que nós somos fiéis em Jesus Cristo, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. A palavra grega para fiel, pistós, ela implica numa combinação, uma união de verdade e lealdade. Verdade e confiabilidade. O resultado dessa lealdade e dessa verdade implica em praticar a fé. Os crentes são fiéis, é o que Paulo nos diz. São pessoas reconhecidas como dignas de confiança, e a razão é simples, não é porque eles são bons, não é porque eles não têm pecados, não é porque são merecedores, mas é porque eles praticam aquilo que eles aprendem do seu Deus. Seus ouvidos são atentos, os seus olhos estão abertos, eles sabem quem é o seu Deus, eles conhecem o seu Deus, eles amam o seu Deus, eles ouvem o seu Deus e eles praticam a palavra do seu Deus. É exatamente isto que causa ou dá a nós o atributo de confiáveis, de dignos, de fiéis. Paulo então diz que esses santos, separados pela graça de Deus Pai, por eterna eleição, ainda que vivendo neste mundo, ainda que tendo pecados em seus corpos, entretanto unidos ao Senhor Jesus Cristo, são fiéis.
E a razão é esta: estão unidos a Cristo. A fidelidade é vista no seu comportamento, na sua vista, as suas obras são obras de fé. Eles vivem e eles praticam as Escrituras. Então ele se dirige aos fiéis em Jesus Cristo. Esses fiéis somos todos nós, os que ouvem e atendem às Escrituras. Aqueles que com os corações recebem a palavra e imediatamente se dispõem a fazer o que a palavra manda. Os fiéis não são aqueles que estão dispostos a ouvir e aguardar, mas são aqueles que estão dispostos a ouvir e a viver. E é exatamente isso que nos torna fiéis, por conta da disposição de nossa alma em ouvir e praticar a palavra de Deus. Paulo então nos diz: aos santos e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós outros. Se escrevermos hoje uma carta, coisa que ninguém escreve mais, nós desejamos saúde. Paulo diz o contrário. Eu rogo ao nosso Deus, meus irmãos, que da parte dele haja graça para convosco. Graça é a causa material, digamos assim, da nossa redenção. Deus é gracioso. Mas por que ela é a parte material, digamos assim, da redenção? Porque a causa primeira de nossa redenção é o seu amor e a sua eleição. A graça é como isso entra no mundo e nos alcança. Pecadores perdidos, andando desvairadamente, vivendo suas vidas em inimizade com Deus, e bondosamente, graciosamente, Deus os alcança, os arranca do mundo, os traz para si. Então Paulo diz que graça sobre graça seja dado a vós. É o favor, é a bondade, é a amabilidade de Deus disponíveis aos crentes. Graça, então, é algo que parte de Deus para os crentes e é algo completamente imerecido. E é por esta razão que a própria carta aos Efésios vai nos dizer que fomos salvos pela graça. De graça nos foi dado Cristo. A amabilidade, o favor, a bondade de Deus, a sua generosidade, Paulo diz: o meu desejo é que isso sempre esteja disponível para vós, os santos, os fiéis. Generosamente Deus manifesta, cuida e pastoreia cada um de nós, manifestando então a sua graça. Que graça então seja dada a vós, é o que Paulo nos diz. Graça a vós outros. Também nos diz: paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sejam sobre vós. A palavra paz, no grego, ela é uma tradução da palavra hebraica shalom. E shalom no Antigo Testamento, paz, significava boa situação de alma. Não a ausência de conflitos, mas a qualidade de estado em que a alma vivia. Boa situação de alma. Prosperidade espiritual e também financeira, material. Mas a ideia geral de shalom é exatamente a ideia que não se aplica às circunstâncias, mas à verdade absoluta da manifestação da graça de Deus na vida do seu povo. A combinação, então, quando Paulo diz graça e paz a vós outros, ele combina as duas palavras aqui, a ideia de descrever a iniciativa divina em nosso favor, vindo para nos salvar, e ao mesmo tempo a continuidade do trabalho divino em nosso favor. Não para nos manter salvos, mas para nos levar seguros até o lugar que ele já preparou para nós, o lugar de grande redenção. Paulo então diz: paz vos seja multiplicada. Boa qualidade de alma, bom estado de espírito da parte de Deus vos sejam trazidos. E ao unir as duas palavras, ele diz: meus irmãos, Deus deu iniciativa à nossa salvação e continua trabalhando para que ela se cumpra perfeita nas vossas vidas. No final deste verso, então, depois de rogar graça e paz
aos irmãos, ele então diz que tudo isto vem da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Perceba que o apóstolo Paulo faz uma relação entre Deus e Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. E em poucos lugares nas Escrituras essa relação ela é feita, essa união é feita desses dois termos, Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Mas quando Paulo as coloca na mesma sentença, a ideia de Paulo é enfatizar a origem das bênçãos que os crentes recebem. A origem é o nosso Deus e Pai. E o meio ou o canal para que essas bênçãos nos seja trazida é exatamente o Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele une as duas coisas, Paulo então diz que desde os tempos eternos, Deus sempre quis ser gracioso para conosco, Salvador. Deus sempre quis, desde os tempos eternos, ter-nos para si. E o meio para que isto pudesse acontecer era o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo coloca o dono, digamos assim, ou a origem das bênçãos, Deus nosso Pai, e quando ele se reporta ao Senhor Jesus Cristo, ele diz, ele ainda sendo Deus, colocou-se na posição de merecê-las. Ele era o proprietário dessas bênçãos, mas para que isso se cumprisse na sua vida, para que estas graças descessem dos céus e entrassem na sua vida, ele se fez merecedor delas e alcançou todas elas. E por esta razão lhe atribui um título de Senhor, o Senhor das bênçãos. Elas estavam nas mãos de seu pai e o seu pai as confiou porque ele as mereceu. E agora ele, sendo Deus e proprietário, merecedor das bênçãos, traz a cada um de nós. E ele então junta Deus Pai e o Senhor Jesus para enfatizar essas verdades aos crentes, a fim de que eles jamais se esqueçam de que temos sim Deus como nosso Pai, e de que nós estamos a Ele, unidos a Ele, Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono, Ele é o proprietário destas bênçãos, mas também é o merecedor de cada uma delas. O título Senhor mostra o seu poder em possuí-las. É o Salvador, é o Cristo ungido, o Rei da Igreja, poderoso para salvar a Igreja, poderoso para cuidar da Igreja, poderoso para unir a Igreja aos crentes, unir os crentes, ao próprio Deus. Ele mesmo, Paulo, escrevendo então aos Hebreus, no capítulo 7, no verso 25, Paulo então diz que Jesus é poderoso para salvar todos aqueles que por meio dele se chegam a Deus. Então a ênfase do verso de número 2, na parte final, é mostrar essa unidade, essa relação, essa ligação dos crentes com o Senhor Jesus Cristo e por meio de Cristo com o seu Deus e Pai. O apóstolo quer que tanto os Efésios como nós saibamos que somos os santos e fiéis e que isto só é possível por conta dessa relação que temos com o nosso Deus na pessoa do Senhor Jesus. Que aplicações podemos fazer para as nossas vidas do texto que acabamos de ver? Eu creio que a principal aplicação desse texto para nós é que em Cristo Jesus nós temos comunhão com Deus. E essa verdade, ela nos basta para consolar o coração cansado das lutas desse mundo. Todos nós temos cansaços, todos nós temos lutas. Ele escreve a uma igreja, numa região, aonde próxima dali havia uma outra igreja enfrentando heresias terríveis, pessoas adentrando as portas da igreja e mesclando ensinos judaicos com ensinos helênicos, a igreja meio que perdida, não sabia se o Senhor Jesus de fato era o Deus absoluto ou se era um homem comum, cheio de boas obras. Por um lado, a perseguição e a tentativa de seduzir a igreja a voltar às práticas judaicas. Paulo então escreve para corrigir na carta aos Colossenses, mas nessa ele pastoreia todas
as igrejas. A que estava com problema, a que não tinha problema. E como é então que a igreja prepara-se para enfrentar essas lutas, prepara-se para combater as heresias? Como a igreja pode, mesmo que cansada de toda essa luta que ela enfrenta contra o pecado, contra Satanás, contra os dias maus, como ela encontra repouso e gozo nessa terra? Paulo nos diz que pela comunhão que temos em Cristo, com Deus por meio de Cristo, isso é o suficiente para consolar o coração cansado. A verdade de que nós estamos unidos a Deus e de que nada nem ninguém pode nos separar de Deus, porque o elo entre nós é o seu próprio Filho, consola qualquer tipo de coração. Seja ele cansado contra a luta do pecado, seja ele cansado contra as lutas do seu próprio corpo físico, doenças, os dissabores da vida, que muitas vezes tentam enfraquecer a nossa fé, diminuir a nossa confiança. Quantas vezes nós sofremos por conta desses dissabores deste mundo e precisamos de algo que adoce a nossa vida. Paulo então nos diz: meus irmãos, vocês têm comunhão com Deus na pessoa de Cristo. Vocês estão unidos ao Deus absoluto na pessoa de seu Filho. Pode alguma outra verdade na terra trazer maior consolo do que este? Pode alguma outra verdade neste mundo pastorear o nosso coração? Nós então estamos unidos a Cristo. Os dissabores, os cansaços não são superiores ao gozo, à graça, à paz da parte de Deus que nos virá em todos os dias da nossa vida. Por isso, então, se você enfrenta lutas, sejam elas na família, sejam elas consigo mesmo, contra tentações, sejam elas consigo mesmo no que diz respeito a doenças, ao corpo, fique em paz. Esta verdade é poderosa para apaziguar a sua alma, consolar o seu coração, e ainda que haja dores e grandes motivos para chorar, mas há uma verdade que é a razão da sua esperança, aquilo que pode lhe manter vivo, aquilo que pode lhe manter confiante, a verdade de que você está unido a Cristo. E não são os poucos momentos ruins deste mundo que podem nos arrancar das suas mãos. Esta verdade também é poderosa para nos trazer segurança. O mundo em que vivemos é um mundo perigoso. Ouvimos constantemente as pessoas dizerem que saem de casa e não sabem se voltam. Os crentes não são assim. Eles saem de casa e sabem que voltam. E caso não voltem, também sabem o motivo de todas as coisas. Eles sabem que eles estão unidos a Cristo e que essa união com Cristo resulta em comunhão com Deus absoluto, o Deus que governa todas as coisas, governa o mundo, o seu trono é sobre o universo. É uma verdade que pode trazer consolo, segurança, pode nos trazer grande paz ao nosso coração, essa verdade. E por esta razão, então, os crentes devem se apegar a ela, saber que estão unidos a Cristo, saber que tem comunhão com o Senhor, saber que nada pode nos acometer, a não ser que da parte dele haja uma permissão. E se houver, ele tem um propósito para isso. Então os crentes não estão soltos no mundo, à mercê da segurança pública, ou da bondade ou malignidade de alguém. Os crentes estão seguros nas mãos de Cristo, Cristo habita neles, eles têm comunhão com Deus, seja no momento do culto, seja indo para o trabalho, em qualquer lugar que forem, ainda assim estão unidos a Cristo. Por esta razão eles podem andar tranquilos neste mundo, mesmo sendo um mundo mau e perigoso, porque o nosso Deus é aquele que governa este mundo. Esta verdade também, meus irmãos, pode trazer grande bonança ao nosso coração. É bem verdade que muitas pessoas, talvez por a sua insistência, pecaminosidade, não sei, mas muitas pessoas não têm tranquilidade na alma, achando que existem pecados pelos quais Deus não as perdoou. Não importa qual pecado fizemos, não importa a sua gravidade. A palavra nos diz que se nós estamos unidos a Cristo e tendo comunhão com Deus, todos os nossos pecados já foram perdoados.
Por esta razão você pode dormir em paz, sem ter que ter pesadelos, temores, sem ter medo de se morrer hoje e ir para o inferno, porque a nossa salvação não depende das nossas boas obras, mas sim da boa obra de Jesus Cristo. Então não importa por que caminho tortuoso você já caminhou um dia na vida, o que importa é como você se encontra hoje. E se você está em Cristo, você tem comunhão com o Pai. E se você tem comunhão com o Pai, não há ninguém mais poderoso no universo que possa nos arrebatar de suas mãos. Então esta é uma verdade que consola, traz grande gozo ao nosso coração. Eu não devo me orgulhar do que já fiz de ruim, pelo contrário, o meu orgulho, entre aspas, é por aquilo que Jesus fez para que tal coisa que eu já fiz no passado não estivesse me acompanhando na minha trajetória de vida. Agora, a obra de Cristo é o que me acompanha, é a pessoa de Cristo quem me acompanha, é os efeitos que a cruz produz que me acompanham. Os crentes, então, e todos aqueles que têm fé salvífica no Senhor Jesus Cristo, podem ter convicção absoluta de que suas faltas já foram perdoadas, não importa qual tenha sido ela. Nós fomos verdadeiramente redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, então você pode dormir em paz. Se há algum tipo de temor dessa parte no seu coração, esta verdade ela é poderosa para trazer paz e tranquilidade à sua alma. Por fim, esta verdade é uma verdade extremamente gloriosa e é o motivo do nosso riso. Os crentes precisam se alegrar com essa verdade. Às vezes nós lamentamos muito, choramos muito, porque queremos ter comunhão com alguém e esse alguém não quer, nos decepcionamos com alguma pessoa, no próprio casamento, na união mais íntima que há na terra entre os seres humanos, entre homem e mulher, nos decepcionamos um com o outro, muitas vezes temos dificuldades, choramos por isso, e esta verdade vem e põe um sorriso na nossa boca, e esse sorriso é motivado pela grande salvação. Ou seja, esta verdade, ela nos faz perceber que as aflições deste mundo, que as tristezas desta terra, não se comparam com aquilo que nós já possuímos. Deus, o nosso Pai, e Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ainda que soframos por alguma razão, e não é pecado chorar, nem falar isso ao Senhor, mas a ideia do texto é que os corações, de fato, andem sorridentes neste mundo. Ainda que seja um mundo mau, esteja caindo aos pedaços, a natureza gemendo e suplicando a volta de Cristo, ainda assim os crentes têm grandes motivos para sorrir. E o maior de todos eles é a sua salvação. Eles vivem em comunhão com Deus. Enquanto aqueles que não têm Cristo buscam e estão dando a sua vida para ter a atenção de outro homem que vai morrer junto com eles, a Bíblia nos garante que grande atenção nós temos de alguém que não passa, que é perpétuo, que é eterno, que é poderoso, é o Criador de todas as coisas, é o nosso Deus. Os crentes, então, têm grande motivo para sorrir com esse texto, com essa verdade absoluta de que eles estão ligados a Deus, de que eles têm comunhão com Deus, por conta ou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê graça e que esta verdade inunde o nosso ser e que durante essa semana nós possamos aplicá-la às realidades da nossa vida, para que ela de fato produza o fruto desejado, o de nos fazer crescer em comunhão com Deus na pessoa do Senhor Jesus. Vamos nesse instante orar, pedir ao Senhor que seja conosco. Maravilhoso Deus, nós te bendizemos pela tua palavra que fala ao nosso coração. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, nos dê graça e aplique essa verdade santa a cada um de nós, segundo as nossas necessidades, segundo o teu propósito bendito. Que o Senhor do seu alto e sublime trono pastoreie-nos cada vez mais
E como nós vimos nas Escrituras, por meio daqueles que o Senhor vocacionou e autorizou para falar de tua parte a nós. Que não haja de nossa parte, nem em nosso coração, qualquer tipo de resistência ou oposição a essa palavra, mas que nós estejamos sempre abertos a receber, a ouvir e a praticar. Dá-nos um coração afeito ao Senhor e à tua santa voz que nos vem hoje pelas Escrituras e pela pregação, exatamente para que nós vivamos toda essa graça e paz pela qual vimos no texto, que estão disponíveis para nós, para que nós então vivamos de modo cada vez maior e melhor toda essa comunhão que já temos com o Senhor, na pessoa do Senhor Jesus, teu santo Filho, nosso eterno e bendito Redentor, o amado de nossas almas. Aplica então a palavra a nós e se conosco, é o que nós te suplicamos em o nome do Senhor Jesus. Amém.